A história proibida. Shalom, meus irmãos. Essa é a história proibida, ou o elo perdido através das eras. Sejam bem-vindos ao nosso canal e convido você para ter paciência e assistir esse vídeo até o final. Assim, poderá conhecer a história da criação dos anjos, a guerra dos anjos no céu, o jardim do Éden e a queda do homem, os nefilins ou gigantes, Enoque, Noé e o dilúvio, a Atlântida e seu trágico fim, as primeiras civilizações pós-dilúvio, a escolha do povo hebreu e toda a história da humanidade que não foi contada a você. No rastro da serpente, desde o Éden até os últimos dias. Houve um tempo, antes do tempo existir, muito além da eternidade, além do nosso espaço-tempo, antes que houvesse uma estrela a brilhar, antes que houvessem anjos a cantar, já havia o lar primordial do Criador, eterno, em sua forma plena. Viveu o Eterno em uma eternidade antes de dar início à sua criação. Então, nesse tempo, o Eterno decidiu criar os seres celestiais. Então, nesse tempo, o Eterno de si mesmo criou os seres angelicais. E entre todos os seres angelicais que criou, ele projetou e criou um chamado Samael, também vulgarmente conhecido como Lúcifer, por ser o portador da luz, que seria o seu braço direito. Então, nesse tempo, o Eterno criou as dimensões superiores, chamada de céus, e as dimensões inferiores e mais densas, que são as bases do universo, chamadas de terra. O universo é permeado pelas águas do oceano primordial, que são vivas, à medida que a energia viva de Deus permeia por entre as águas. Deus é espírito, e o espírito é elétrico, e tudo é energizado e vivificado por onde ele passa. O plasma é que dá vida ao universo elétrico. Tudo o que aconteceu no céu está decodificado através da história proibida, relatada nas escrituras antigas. Personagens como Noé, Yosef, Moshe e Davi representam o Hamashia. Do mesmo modo, reis como os faraós, o rei de Tiro, o rei Saul, bem como os Césares e a maioria dos líderes políticos e religiosos de todos os tempos, representam Satanás, a antiga serpente. A queda dos anjos das 12 tribos celestiais. Deus deu autoridade aos 12 grandes seres, os quais governavam as 12 grandes portas, ou 12 constelações celestiais, que representam as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos. Desses seres angelicais, um em especial tinha proeminência entre os demais, o qual, de acordo com o livro da história de Shalem, era Samael. Esse foi o principal dos 5 grandes anjos que incitaram a grande rebelião no céu. São eles: Samael, também conhecido como Lúcifer, Leviatã, Belzebu, Belial e Belfegor. E, referindo-se a Lúcifer, assim diz a Escritura: Então, caíste dos céus, astro brilhante, filho da aurora. Então fostes abatido por terra, tu que prostravas as nações. Tu que dizias: escalarei os céus e erigirei o meu trono acima das estrelas. Assentar-me-ei no monte da Assembleia, no extremo norte,
Subirei sobre as nuvens mais altas e me tornarei igual ao Altíssimo. Isaías capítulo 14, versículos 12 a 14. O governo de Deus tem por princípio fundamental o livre-arbítrio. A justiça, através do cetro de amor que leva o nome do Altíssimo, rege o seu governo. No entanto, Samael, não satisfeito, queria implantar uma inovação democrática. No livro apócrifo de Melquisedeque diz o seguinte, é Bereshit capítulo 2, 16 a 22 do nosso Sefer HaKodesh. A ciência do bem e do mal fora apregoada por Lúcifer como um novo sistema de governo. Mas como exercê-lo se o Eterno continuava reinando em Sião? O conselho formado pelos anjos rebeldes passou a tratar disso. Decidiram, finalmente, solicitar-lhe o trono por um tempo determinado, no qual poderiam demonstrar a excelência do novo sistema de governo. Caso fosse aprovado pelo universo, o novo sistema se estabeleceria para sempre. Caso contrário, o domínio retornaria ao Criador. Foi assim que Lúcifer, acompanhado por suas hostes, aproximou-se daquele pai sofredor, fazendo-lhe tal pedido. O Eterno não era ambicioso, porém queria bem às suas criaturas. Se a ciência do bem e do mal consistisse realmente num bem maior, não se oporia à sua implantação, cedendo o trono a seus defensores. Mas ele sabia que aquele caminho conduziria à infelicidade e à morte. Movido por seu amor protetor, o Criador desatendeu o pedido das hostes rebeldes, que se afastaram enfurecidas. Lúcifer e suas hostes passaram então a acusar o divino rei, proclamando ser o seu governo de tirania. Afirmavam ser sua permanência no trono a mais patente demonstração de sua arbitrariedade. Não lhes conceder a liberdade de escolha? Por que neutralizá-la agora, impedindo-os de pôr em prática um sistema de governo superior? As acusações das hostes rebeldes repercutiram por todo o universo, fazendo parecer que o governo do Eterno era injusto. Isso trouxe profunda angústia àqueles que permaneciam fiéis ao reino da luz. Não sabendo como refutar tais acusações, essas criaturas emudecidas pela dor moral ansiavam pelo momento em que novas revelações procedentes do Criador pudessem aclarar-lhes os mistérios desse grande conflito. As acusações e blasfêmias das hostes rebeldes alcançavam o ponto culminante quando o Eterno, num gesto surpreendente, ergueu-se de seu trono, como que pronto a deixá-lo. Os infiéis, na expectativa de uma conquista, aquietaram-se, enquanto um sentimento de temor penetrava no coração dos súditos da luz. Ele entregaria o domínio de toda a criação para livrar-se das vis acusações? De acordo com a lógica a partir da qual Lúcifer fundamentava seus ensinamentos, não restava outra alternativa ao Criador. Nesta tremenda expectativa, o universo acompanhava os passos de Deus. Num gesto de humildade, o Criador despojou-se de sua coroa e de seu manto real, depondo-os sobre o alvo e cristalino trono. Em seu semblante havia
expressão de ressentimento ou ira, mas de infinito amor e tristeza. Com solenidade, o Eterno proclamou que o momento decisivo chegara, quando cada criatura deveria selar sua decisão ao lado da luz ou ao lado das trevas. Numa ampla revelação, alertou para as consequências de um rompimento com a fonte da vida. Lúcifer e seus seguidores estavam conscientes da seriedade daquele momento. Vendo que o trono permanecia vazio, Lúcifer e suas hostes, dominados pela cobiça, romperam definitivamente com o Criador. Ao ver um terço dos súditos transpor as divisas da eterna separação, Deus deixou extravasar a dor angustiante que por tanto tempo martirizava seu coração, curvando-se em inconsolável pranto. Contemplando seus filhos rebeldes, ergueu a voz numa lamentação dolorosa e disse: meus filhos, já não posso chamá-los assim. Queria tanto tê-los nos braços meus. Lembro-me quando os formei com carinho. Vocês surgiram felizes e perfeitos, em acordo de esperança, em eterna harmonia. Vivi para vocês, cobrindo-os de glória e poder. Vocês foram a minha alegria. Por que seus corações mudaram tanto assim? O que mais poderia eu ter feito para fazê-los permanecer comigo? Hoje minha alma sangra em dor pela separação eterna. Como olharei para os lugares vazios, onde tantas vezes rejubilantes ergueram as vozes em hosanas festivas, sem me vir à mente um misto da felicidade e dor? Saudade infinita já invade o meu ser. Eu sei que será eterna. Hoje, o meu coração rompeu e quebrou-se. As cicatrizes carregarei para sempre. Depois de proclamar em pranto tão dolorosa lamentação, o Eterno dirigiu-se a Lúcifer, o causador de todo o mal, e disse: você recebeu um nome de honra ao ser criado. Agora não mais o chamarão Lúcifer, mas Satã, o Senhor das Trevas. Note, meus irmãos, que foi assim que o nome Lúcifer, o portador de luz, foi trocado para Samael, o Senhor das Trevas. O que representa Samael e qual é o significado desse novo nome? Resposta: Samael, o vilão da história, representa o Satanás, Ra-Satã. Samael significa no hebraico Sam, quer dizer veneno, mas El quer dizer Deus. Assim sendo, Samael significa veneno de Deus ou o oposto a Deus, anjo da morte. Também no livro de Apocalipse está escrito: e o nome da estrela que caiu do céu era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Apocalipse capítulo 8, versículo 11. A estrela que foi vista caindo do céu é Lúcifer, sem sombra de dúvida. E aqui diz que o seu nome foi alterado para veneno ou absinto. E que uma terça parte dos homens morreram envenenados com esse veneno da serpente. O nome Samael é isso, veneno. Isso confirma definitivamente que o nome Lúcifer, portador de luz, foi mudado para Samael, o veneno das trevas. O profeta Ezequiel também relatou
Estavas no Éden, jardim de Deus. Estavas coberto de gemas diversas, sardônica, topázio e diamante, crisólito, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda, trabalhados em ouro. Tamborins e flautas estavam a teu serviço, prontos desde o dia em que foste criado. Eras um querubim protetor, colocado sobre a montanha santa de Deus. Passeavas entre as pedras de fogo. Foste irrepreensível em teus proceder, desde o dia em que foste criado, até que a iniquidade apareceu em ti. No desenvolvimento do teu comércio, encheram-se as tuas entranhas de violência e pecado. Por isso eu te bani da montanha de Deus, e te fiz perecer, ó querubim protetor. Em meio às pedras de fogo, o teu coração se inflou de orgulho devido à tua beleza, arruinaste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Precipitei em terra e dei com isso um espetáculo aos reis. A força da iniquidade e de desonestidade no teu comércio, profanaste os teus santuários. Assim, de ti eu fiz jorrar o fogo que te devorou e te reduzi a cinzas sobre a terra aos olhos dos espectadores. Todos aqueles que te conheciam entre os povos ficaram estupefatos com o teu destino. Acabaste sendo um objeto de espanto, foste banido para sempre. Ezequiel capítulo 28, versículos 13 a 19. Com isso, com essa rebelião, surgiram 3 grupos de seres angelicais e se estabeleceram. O primeiro grupo, o grupo dos anjos rebeldes, que se revoltaram contra as ordens do Criador e se posicionaram ao lado de Samael, que é o dragão, para os quais não tem mais perdão, pois foram banidos para sempre. O grupo de anjos que permaneceram fiéis ao Altíssimo Criador e se posicionaram ao lado de Micael, o grande príncipe, e guerrearam contra o dragão. E também um terceiro grupo de anjos que duvidaram do amor de Deus e não tomaram posição na guerra, mas ficaram neutros e se acovardaram. A esse terceiro grupo, todos os que não tomaram partido diretamente na batalha, Deus ofereceu uma segunda chance de salvação. Para esses, o Pai Eterno traçou um plano de redenção através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Por isso, como fazendo parte do misericordioso plano da redenção, o Eterno Pai criou o mundo dos homens. E para cá vieram todos aqueles anjos que duvidaram, e, sem nenhuma lembrança do mundo anterior de onde vieram, a fim de, através de inúmeras experiências de 70 gerações humanas, tomarem a sua decisão diante da guerra e selarem o seu destino, à direita ou à esquerda, no grande dia do juízo final. Essa é a humanidade, e esse é o motivo pelo qual estamos aqui. Todos nós fomos destinados todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Preciso chamar a atenção de todos para um fato importante. A palavra diz que todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Isso prova que um dia nós estivemos lá no paraíso, revestidos da glória de Deus, sendo que depois nós fomos destituídos dessa glória e de lá fomos expulsos. Pois ninguém pode ser destituído de algo do qual não tenha feito parte antes. Por isso, o Verbo se fez carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo
era o próprio Deus. Ele estava no princípio em Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. João capítulo 1, versículos 1 a 5. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 14. Com o objetivo de consolidar o glorioso plano da redenção, o eterno Deus deixou as 99 ovelhas seguras no aprisco e caminhou até o poço do abismo, nas dimensões inferiores, onde havia caído a ovelha perdida, ou seja, aquela terceira classe de anjos que também foram arrastadas pela cauda do dragão, conforme o relato de Apocalipse capítulo 12, e que também caíram. Então, por causa da guerra, a terra estava sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então Deus decidiu criar o mundo físico, no qual essa classe de anjos duvidosos, porém predestinados, pudessem reencarnar por 70 gerações, até reencontrarem, ou melhor, serem reencontrados pelo Hamashia, o Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo. Então o Criador disse: haja luz, e houve luz. Então Deus fez a separação do visível e do invisível, e fez a separação das águas de cima e das águas de baixo. E criou a expansão e o domo, onde seria plantado o jardim do Éden. Esse domo, bem como o jardim, fora criado no interior da terra entre os polos norte e o polo sul, conforme explicado detalhadamente no livro de Enoque. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Gênesis capítulo 1, versículos 6 e 7. A Nova Jerusalém no paraíso de Deus. Prezados irmãos, eu preparei esse estudo e essa ilustração baseada nos relatos do livro de Enoque, no Apocalipse ilustrado e no Apocalipse de Yohanan. Vejamos alguns textos esclarecedores. Assim diz o profeta Enoque: dali eu fui transportado ao centro da terra, e vi um lugar bendito, no qual havia árvores cujos ramos brotavam permanentemente. Ali me foi mostrada uma montanha santa, e havia água saindo de debaixo da montanha, do leste, e descendo para o sul. Enoque capítulo 11, versículo 1. E ainda fui levado ao paraíso de justiça, e nele me foi mostrado de longe as árvores numerosas em excesso, e grandes e diferentes umas das outras. Entre estas árvores eu vi uma que era diferente de todas as outras, muito grande e bela e magnífica. Exalava um odor, exalava um odor sempre renovado e tão suave que não havia sequer uma em todo o jardim do Éden que exalasse um perfume tão desejável. Então o anjo respondeu: esta montanha que vês, em cujo topo está plantada tão admirável árvore, será
o local em que descansará o Senhor de santidade e de glória, o Rei eterno, que virá e descerá para visitar a terra em sua bondade. Enoque capítulo 10, verso 1, 2 e 7. Agora, vamos analisar comigo Apocalipse capítulo 21, onde diz que o céu e a terra, da forma como conhecemos, vai deixar de existir. E o próprio Deus habitará com o seu povo. E Deus será para o seu povo uma luz permanente. E não haverá mais noite. Não haverá necessidade de sol e nem de lua, porque o Cordeiro é a sua lâmpada. A cidade tinha um grande alto muro com 12 portas. A própria crosta e manto terrestre é o muro da cidade com 12 portas, como já foi mostrado anteriormente, e que ocupará todo o interior da terra. Pois em Daniel capítulo 2, versículo 35, diz que a pedra que esmiuçou a estátua do rei Nabucodonosor ocupou e encheu toda a terra. A terra possui um sol interno, 3 pontos onde a gravidade é 0, e 2 enormes aberturas nos polos, que interligam a superfície interna e externa. A explicação para esses fenômenos é relativamente simples de se entender. O movimento de rotação do planeta arremessa a sua massa para longe do centro. Da mesma forma que o giro de uma máquina de lavar arremessa as roupas para os lados, deixando o seu centro oco. Uma comparação melhor é de um motociclista em um globo da morte. A rotação impede que ele caia, mesmo quando está de cabeça para baixo. A única diferença é que no globo da morte, o motociclista é quem está girando e não o globo. Quando a Terra estava sendo formada e os seus componentes estavam em estado líquido, os materiais mais pesados foram se concentrando no centro, enquanto que a rotação manteve os materiais mais leves distantes do mesmo. À medida que o planeta foi se solidificando, criou-se um perfeito equilíbrio entre o movimento de rotação e a gravidade. Ao contrário do que se acredita, a Terra não possui apenas um ponto de gravidade, 0. Não apenas um ponto onde a gravidade é 0, mas sim 3. O oficial, que fica no centro do planeta, onde está o Sol interno, o que localiza-se aproximadamente 640 km abaixo da superfície, e o que localiza-se aproximadamente a 2.000 km, veja a figura 6. Isso se deve ao fato de que a enorme velocidade de rotação da Terra, que no Equador é de 465 km por segundo, atua na direção oposta da atração gravitacional. Algo que a maioria dos cientistas tem simplesmente ignorado até hoje. O movimento de rotação da Terra, quanto mais perto do eixo, menor é a velocidade. Na verdade, não existe nenhum ponto de gravidade 0 na Terra. Não importa onde você esteja, sempre estará sofrendo o efeito da distorção espaço-temporal, provocada pela massa do planeta. Distorção esta que erradamente chamamos de força. Há sim um equilíbrio entre o movimento de rotação e a atração gravitacional nos pontos a 640 km e a 2.000 km de profundidade. E, no caso do ponto central, onde a rotação é 0, apenas o equilíbrio gravitacional. Mostrando uma das enormes aberturas existentes nos polos,
As aberturas nos polos se devem ao fato de a velocidade de rotação nesses locais ser mais baixa. Sem rotação, a ação da gravidade é mais forte, e dessa forma, qualquer massa colocada nesses pontos seria atraída para baixo e para os lados. A latitude de 70 graus, a Terra começa a se curvar para formar as enormes aberturas polares, que medem aproximadamente 2.000 quilômetros. Se houvessem apenas a rotação da Terra em torno do seu eixo, as aberturas se localizariam a 90 graus, exatamente nos polos geográficos. Contudo, outros movimentos de rotação, como o da elipse em torno do Sol, fizeram com que elas se formassem 20 graus mais distantes. É por isso que os polos geográficos e magnéticos não coincidem. Quando exploradores que estão buscando o Polo Norte ou o Polo Sul chegam à latitude de 70 graus e a bússola deles apontam para baixo, eles pensam que estão no polo magnético, mas não estão. Na verdade, as bússolas estão sob o efeito do anel magnético que cerca as entradas polares. A curvatura da Terra é muito mais acentuada nas entradas polares. Mas apesar disso, não é perceptível, mas quem estiver caminhando ou mesmo sobrevoando sobre ela, devido à sua enorme extensão. Conclusão. Uma pergunta que eu tenho ouvido frequentemente é porque, se a Terra é oca, os nossos altamente inteligentes cientistas ainda não sabem disso? Eu posso responder a isso com um ditado: o pior cego é aquele que não quer ver. Muitos séculos se passaram desde a apresentação da teoria de que a Terra é redonda e não chata, e ainda assim parece que nada mudou. A humanidade volta a cometer os mesmos erros exatamente por não ter aprendido nada com os anteriores. Ontem foi a teoria da Terra redonda, hoje o da Terra oca e amanhã. Ao invés de ser imparcial, a comunidade científica, entre aspas, ridiculariza toda e qualquer ideia que seja divergente da sua versão oficial e acusa de falta de seriedade ou de métodos científicos quem promove essas ideias. Os cientistas se acham os donos da verdade. Fechados em seus clubinhos, agem como verdadeiros ditadores do conhecimento, ao invés de Homo sapiens, Homo que sabe. Eles deveriam mudar o nome da sua espécie para Homo não sapiens, ou homem que não sabe que não sabe. Aqui está o meu recado para aqueles que ainda acreditam que os nossos grandes cientistas estão corretos ao afirmar que a Terra não é oca. Da mesma forma que eles estavam errados antes, eles estão agora. Vamos voltar então ao assunto da criação. A criação do homem e o jardim do Éden. Após termos falado sobre a criação das dimensões superiores, criação dos anjos, queda dos anjos e a criação das dimensões inferiores e o domo terrestre, vamos falar agora sobre a criação do homem e a formação do jardim do Éden. Após ter separado as águas de cima das águas de baixo e ter criado a expansão ou domo no interior da terra, Deus formou o homem, sua imagem e semelhança. O homem é a coroa da criação. No invólucro humano foram criados aqueles seres celestiais ou anjos que estiveram em estado de dúvida durante o grande conflito celestial. Essa foi a forma que Deus escolheu
colocar à prova aquela terça parte de anjos que foram influenciadas pelo dragão e atraídos em sua queda. Com isso, foi traçado pelo Pai Eterno o seu plano de redenção. Assim, Deus formou o homem à sua imagem e semelhança e soprou em suas narinas o seu espírito ou semente divina. E o homem se tornou alma vivente. Deus colocou o primeiro casal no jardim do Éden, fechado e protegido pelo domo do interior da terra que ele havia formado. No Éden nascia um rio, o rio da vida, que irrigava o jardim, e depois se dividia em 4 braços, ou 4 rios, que se dirigiam às 4 portas do paraíso eterno. As árvores do jardim possuíam cristais de silício em sua composição. Originalmente, Deus revestiu Adão com vestimenta de luz. Notem que a palavra hebraica para pele é or, soletrada Ain Vav Resh. A palavra hebraica para luz também é or, porém soletrada com Aleph Vav Resh. Originalmente, Deus revestiu Adão e Rava com a vestimenta de luz, assim como os anjos. Porém, com o pecado e a queda, eles foram destituídos da glória de Deus e se acharam nus. Por isso precisamos do subterfúgio de ramos de figueira para disfarçar a sua nudez. Depois, o próprio Deus confeccionou túnicas com peles de cordeiro para eles. Gesto este que prefigura a gloriosa promessa da vinda do Hamashia, que, como cordeiro, ofereceria sua vida para nos salvar e restituir a nossa vestimenta de glória perdida pelo pecado. Toda a base da vida edênica era baseada não em carbono como hoje, mas em silício. O ambiente era repleto de cristais e metais, como ouro e prata. As árvores eram frondosas e a vida ali no interior do jardim era protegida pelas muralhas da crosta terrestre. Não eram castigadas pelas nocivas radiações cósmicas da superfície exterior. Adão foi o primeiro ser a ser encarnado no mundo físico. Como querubim protetor, ele recebe a função de administrar e guardar o jardim. Ali estava o rio da vida, bem como a árvore da vida. Após haver sido expulso do paraíso, o homem passou a enfrentar um ambiente hostil e perverso na superfície exterior da terra, enfrentando pragas, pestilências e morte, causadas pelas condições climáticas e hostil da superfície exterior. O Éden era um ambiente estagiário de provação, no qual Adão fora reprovado. Como querubim protetor, Adão fracassou em sua missão de guardar o jardim contra os ataques do dragão. No meio do jardim havia uma árvore que era como um portal que fornecia conhecimento e acesso ilimitado para fora dos limites do jardim. Rachatã se apresentou para Rava em sua forma seráfica como serpente alada, e Rava se sentia atraída pelos encantos da serpente. E Rava, após ter se contaminado com a serpente, contaminou também a Adão. Com isso, Rachatã conseguiu a guarda desse mundo, ocupando o posto que deveria ser de Adão. E por isso, até hoje, o mundo jaz no maligno. Após serem expulsos do jardim, Adão e Rava perderam sua vestimenta de luz e receberam uma vestimenta de pele de carneiro, representando a esperança
e a espera pela vinda do Hamashia, que os libertaria da escravidão do maligno e os traria de volta ao paraíso perdido. Pois, com a queda, entrou neles a degeneração física e genética. O carbono entrou como base da vida, que antes era o silício. O carbono é símbolo do 666. Por isso, a base dos átomos possui 6 prótons, 6 elétrons e 6 nêutrons. Assim, a base da vida foi alterada, e foi assim que o inimigo semeou o joio na plantação de trigo do Criador lá no jardim. O acesso ao jardim ficou agora bloqueado por querubins com espadas flamejantes. Isso pode ser presenciado até hoje pela visão das auroras boreal e austral. Da experiência do jardim, Rava saiu grávida de gêmeos. 2 sementes estavam em seu ventre: Abel, filho de Adão, e Caim, filho da serpente. O maligno, desde então, 2 DNAs ou 2 sementes guerreiam entre si desde o ventre. Essa é a continuação da guerra que se iniciou no céu e continua aqui na terra. Como diz a profecia: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis capítulo 3 e versículo 15. Esse é o mistério da parábola do trigo e o joio. A semente da mulher foi Abel, e depois Sete herdou a continuação, pois Abel foi morto por Caim. Já Caim foi a semente da serpente. Mas como foi essa guerra no mundo antediluviano? O tempo passou e a humanidade passou a viver em outra realidade diferente do jardim. Como diz o ditado popular: carrapicho cresce mais que soja. E assim, o joio se desenvolve mais que trigo. Assim sendo, os filhos da serpente, através da desobediência de Caim, se tornaram construtores de cidades e civilizações, conforme registrado em Gênesis capítulo 4, versículo 17. Com isso, os filhos de Caim começaram a se relacionar com os anjos rebeldes, e esses lhes ensinavam segredos desconhecidos. E começaram a escravizar os seus irmãos e a corromper todos os seus caminhos, ao passo que os descendentes de Sete optaram por uma vida simples, pastoreando ovelhas e seguindo as orientações do Criador. Agora vamos falar sobre os gigantes, nefilins. A raça dos seres caídos sempre foi maior que a raça dos homens, apesar de existir algumas raças de baixa estatura que também são reptilianos. No livro de Enoque, fala de 200 anjos sentinelas que desceram para a terra do Monte Hermon, atual Síria, nos dias de Yared, pai de Enoque. Esses seres de natureza espiritual e luminosa modificaram a sua natureza para se materializarem no mundo dos homens. Isso ocorreu no mundo antediluviano. Esses 200 anjos vieram para a terra designados pelo Altíssimo com a missão de sentinelas, ou seja, eles deveriam guardar e proteger a humanidade contra os ataques dos demônios seguidores de Samael, o dragão. No entanto, eles traíram o Criador e mudaram de lado, passando para o lado do inimigo. Essa foi a segunda queda dos anjos. A primeira aconteceu no céu e foi chefiada pelo dragão, a antiga serpente. E essa, a segunda, aconteceu nos dias de Yared e foi chefiada por Shemiraza. Nesse tempo,
esses anjos ensinaram conhecimentos proibidos aos filhos dos homens, como está escrito no livro de Enoque. Azaziel ensina os homens a fabricar espadas, facas e escudos e couraças de cobre. Ele lhes mostrou o que se escava e como poderiam trabalhar o ouro para deixá-lo preparado, quanto a prata, a lavrá-la para braceletes e outros adornos para as mulheres. Ensinou também para as mulheres acerca do antimônio e acerca do sombreado dos olhos e de todas as pedras preciosas e sobre as tinturas e os perfumes. A impiedade foi grande e eles erravam em todos os seus caminhos. Shemiraza ensinou encantamentos e a cortar raízes. Hermônia ensinou a desencantar, a bruxaria, a magia e habilidades ocultas. Baraquiel ensinou os sinais dos raios e relâmpagos. Barcaial ensinou a arte da astrologia, observando as estrelas. Aquibeel ensinou os signos, e todos os anjos começaram a descobrir segredos às suas mulheres. E como grande parte dos homens estavam perecendo na terra, o seu grito de dor subia até o céu. Enoque, capítulo 3, verso 1 a 7 do livro Sefer HaKodesh. Esses 200 anjos que vieram à terra para proteger a humanidade, mas que em vez de proteger, traíram o Criador e passaram para o lado do inimigo, uniram-se com as filhas dos homens e geraram filhos. Com elas, os quais foram os gigantes nefilins, conforme registrado no Gênesis. Naquele tempo, vivia gigantes na terra, como também daí por diante, quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens e elas geravam filhos. Estes são os heróis tão afamados nos tempos antigos. Gênesis capítulo 6 e versículo 4. Isso através de manipulações genéticas de DNA, proporcionando a criação de seres monstruosos e híbridos. Daí surgiram as lendas de seres fantásticos e famosos, como Thor, Hércules, os titãs, bem como vampiros e lobisomens, entre tantos outros. Também foram esses seres que fizeram construções fantásticas que tanto confundem os astrólogos, que não explicam a origem das pirâmides, zigurates e fabulosas cidades antigas. Devido à presença de anjos caídos, a primeira civilização humana caminhava a passos largos para aniquilação e contaminação genética extrema. Povos antigos, espalhados em diversas partes do mundo, foram permeados em sua cultura com deformações sobre híbridos de animais e seres humanoides. Isso é nada mais, nada menos do que manipulações genéticas de DNA. Sumérios, babilônios, gregos, nórdicos, entre outros, falam de seres fantásticos como minotauros, centauros, quimeras, titãs, hidras, sereias, sátiros. Todos estes seres fantásticos e mitológicos um dia foram reais. Precisamos saber separar o que foi história e nos é contado hoje como mitologia. Dizer que tudo nos é contado pelos antepassados é folclore e mitologia é fechar os olhos para a história. Algum exagero sempre existe, é claro, em tudo aquilo que nos é repassado de boca em boca, ou seja, de pai para filho. Mas, como diz o ditado popular, o povo aumenta, mas não inventa. Daí a necessidade de revelação, para sabermos distinguir história de história. Os anjos caídos pecaram não somente contra as filhas dos homens, mas também contra os animais, pássaros, peixes e plantas.
criando verdadeiras aberrações genéticas, como vemos nas literaturas antigas e lendas. Vemos, por exemplo, Dagon, metade homem, metade peixe. Os egípcios tinham os seus deuses fertilizados com animais. Esses acontecimentos se referem aos dias de Noé, quando a Bíblia diz que o povo casavam e davam-se em casamento. Então, Deus deu um basta em tudo isso, enviando o dilúvio sobre a terra, preservando apenas Noé e sua família. O dilúvio alterou tudo na terra, como o clima, o nível do mar, a geologia e os continentes. Tudo foi alterado. O dilúvio limpou a terra de toda aquela corrupção genética e assim foi consumida a era da Atlântida e todos os seus pecados. Então, meus irmãos, eu pensei que poderia fazer a história completa, né? Até os nossos dias, a história proibida, desde a criação dos anjos, o Éden, o dilúvio, até os nossos dias, num vídeo só, mas não deu, irmãos. Eu vou ter que parar por aqui, pelo dilúvio, né? Porque senão ficaria muito comprido o vídeo, né? Então, mas aguardem o segundo vídeo, que nós vamos continuar da onde paramos, ou seja, nós vamos contar a história pós-dilúvio, né? Depois do dilúvio. Então é isso. Shalom, shalom, e peço que os irmãos curtam, compartilhem e comentem, enfim, o que acharem desse vídeo. Shalom, shalom.